As cancelas em Vila Real, a partir de agora, vão manter-se definitivamente encerradas, pelo menos aos comboios de passageiros. No dia 1 deste ano, a linha do Corgo sofreu um corte. Os comboios que ligavam o peso da régua às Chaves 2 vezes por dia foram anulados. Agora só se fazem as 5 ligações diárias entre Vila Real e Régua, por enquanto. Esta medida da CP vem no seguimento de uma política que lentamente fez desaparecer algumas das linhas de caminho de ferro transmontanas. A falta de rentabilidade tem sido a razão apontada. Entre Vila Real e Chaves só podem transitar composições de mercadorias feitas por marcações. Na semana passada, uma pequena localidade, Tourencinho, revoltou-se contra a situação e impediu o trânsito de um comboio de mercadorias. Em Vila Pouca de Aguiar, a estação ainda se mantém aberta, apesar de nem os cartões dos utentes poder renovar. Algumas entidades oficiais também tentam fazer ouvir a sua voz. Os resultados nunca poderão ser animadores para os que querem as máquinas de volta. E as razões são simples. Nunca foram feitos novos investimentos na linha. O comboio do Texas, como é conhecido na região, levava 2 horas e meia para fazer os 70 km entre Chaves e Vila Real. Isto segundo o horário. As populações foram forçadas a encontrar a pouco e pouco meios alternativos de transporte. Por isso, não são muitos os que vão sentir a sua falta. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Foi desta forma que os utentes da linha da CP de Cascais impediram hoje o andamento dos comboios instalando-se na linha férrea de Oeiras. As razões do bloqueio eram muitas e a indignação ia tanto para os grevistas como para a administração da CP. Durante toda a semana, os comboios chegaram a Oeiras completamente empenhados. Hoje, os utentes perderam a paciência. O último comboio que aqui passou às 8h20 já vinha cheio, não levou ninguém daqui. As pessoas ficaram aqui todas. Ninguém podia sair nem entrar no comboio. Portanto, toda a semana foi esta a situação. Foi esta a situação. Hoje o pessoal estava farto e não quer mais esta situação, resolveu meter-se aqui na linha. O bloqueio prolongou-se toda a manhã. A Oeiras chegaram ainda 2 outras composições igualmente cheias e que ali ficaram retidas. O ambiente de tensão aumentava, especialmente porque em toda a linha de Cascais havia apenas 40 autocarros e alguns comboios para milhares de pessoas. Em Oeiras deixou praticamente de haver alternativas. Não havia. Quando eu cheguei, não dava para levar 10% das pessoas que estão aqui. Eu só hoje a minha não punha novamente. E além disso, muita gente não sabia onde é que estavam a partir, porque não estava nada indicado. Pelo menos podia, pelo amor de Deus, dizer, nós não estamos cá. Pois não, somos gente e somos pessoas e utentes e nós estamos a pagar por isso. O descontentamento das pessoas ia também para os grevistas. Se estes fizessem uma greve total e não parcial, a administração teria de alugar autocarros alternativos e os utentes já saberiam com o que contavam. Fazem uma greve de maneira que prejudica quem trabalha. É uma greve periódica. As pessoas andam todos os dias acamadas nos comboios. Parece sardinha em lata, as pessoas revoltam-se umas com as outras. Pá. Hoje, as pessoas revoltaram-se com a situação e exigiram medidas. Ninguém as tomou e, finalmente, cerca das 2 da tarde, a polícia viu-se obrigada a intervir. Depois de algumas escaramuças entre agentes e populares, os manifestantes acabaram por dispersar e desobstruir a linha. Era cerca das 8h20 quando, na estação de Queluz, algumas centenas de populares decidiram saltar para a linha férrea, interrompendo desta forma a circulação. Os utentes da linha de Sintra protestam contra aquilo que consideram ser uma situação inaceitável. Nós queremos falar com uma pessoa, por onde a gente até pode acreditar em promessas, mas queremos que ela tenha consciência dos problemas que existem nesta linha todos os dias. Há pessoas que caem dos comboios, ficam inutilizadas, pessoas sem pernas, há pessoas que morrem até, há pessoas que arriscam a vida todos os dias para poder ir trabalhar. Para além da frequência dos acidentes que ali se têm registrado, os populares insurgem-se também contra a falta de transportes alternativos prometidos pela CP, como meio de tentar minorar os efeitos da greve parcial que os maquinistas daquela empresa estão a efetuar. As forças da PSP que se haviam deslocado ao local tentaram restabelecer a circulação ferroviária, mas sempre que os comboios retomavam a sua marcha, os sinais de alarme das composições eram acionados. Não se registaram acidentes de maior, tendo as autoridades policiais realizado 2 detenções. A reunião começou às 6h30 da tarde e está para durar. A Comissão de Utentes da CP, da linha de Sintra, quer que o Conselho de Gerência lhe dê garantias para que as condições da viagem cotidiana para Lisboa mudem para melhor. É evidente que a greve foi o despoltar de uma situação. A greve veio demonstrar a gravidade da situação que se arrasta há 2 dezenas de anos, pelo menos. Concretamente, os horários que funcionam hoje na linha de Sintra são horários de há 19 anos atrás. Entretanto, a população aumentou substancialmente e não houve qualquer tipo de alteração em termos de funcionamento da linha.
Agora, com a greve dos maquinistas, são precisos mais transportes alternativos. Nos outros dias, mesmo quando não há greve, há muita coisa que falta, a começar pelo número de comboios. Não há segurança, já para não falar no mínimo de conforto. Vale tudo, menos perder o comboio. Neste momento vou naquele que conseguir apanhar, Por causa da greve. por causa da greve. É mais difícil apanhar comboios agora? Bastante mais. É péssimo que acha. Mas costuma ser sempre assim? Costuma sempre. A imagem cotidiana do que são as estações agrava-se com as greves. A dos maquinistas é sempre a mais sentida. Implica a supressão de comboios. E o sindicato quer coisas que a CP não considera legítimas. Não tem nenhuma legitimidade. Portanto, Não, a CP, eles entendem que têm. A CP entende que não tem. E não vão ceder de maneira Quer dizer, nenhuma. o que eu acho é que o ato deles, o ato do sindicato perante os seus associados de reivindicar é um ato legítimo. É assim que prevê a lei da greve. Agora, está do nosso lado achar se essa legitimidade é suficiente ou não para concordar com ela. E do nosso ponto de vista achamos que não. Os sindicatos maquinistas têm que gerir um problema de 1.400 maquinistas. Eu tenho que gerir uma empresa com 22 mil trabalhadores. Esta é uma greve parcial que, com períodos de tréguas pelo meio, já apoquenta os utentes desde outubro passado. As coisas têm piorado nos últimos tempos e os pré-avisos de greve vão se sucedendo. O último diz que a greve vai até ao próximo dia 19. Para quem vive na margem sul, trabalhar em Lisboa pode ser um pesadelo. O acesso é difícil, limitando-se à ponte, com capacidade já esgotada, e às ligações da Transtejo. Mas esta é apenas parte do que os técnicos já chamam o caos dos transportes em Lisboa. A linha de Sintra está superlotada e a de Cascais para lá caminha. A linha do Norte tem problemas de capacidade. Há 30 anos que se defende a existência de uma estação central, que continua por construir. Para quem consegue chegar de comboio ou barco a Lisboa, a dificuldade seguinte é o metro. No Cais de Sodré, por exemplo, tem que se fazer fila de espera para entrar num autocarro superlotado, com ligação ao Rossio para apanhar o metro. E aqui é outro pesadelo, com as plataformas repletas de gente. Dentro da composição, a situação é a mesma, ou pior, e o único consolo é o de que não há engarrafamentos. Os engarrafamentos são justamente o problema de quem vem de automóvel. Os acessos a Lisboa estão congestionados às horas de ponta, com as filas de automóveis a prolongarem-se por diversos quilómetros. No centro da capital, a dificuldade seguinte é estacionar o carro numa cidade mal preparada para o parque automóvel. Outra questão é o aeroporto de Lisboa. Há anos que se fala no novo aeroporto, mas qualquer decisão final está ainda por tomar. Os problemas de transporte de Lisboa são velhos e, apesar das promessas, não se resolvem. Falta saber quem é o responsável, os ministros, os engenheiros ou todos os lisboetas. A responsabilidade é, no fundo, de uma mentalidade. Eu diria que é da sociedade e de uma mentalidade toda ela. Porque o que acontece é que quando se chega à fase da aplicação de soluções, falha muitas vezes na articulação, na coordenação, na fase de interligação, na fase de planeamento. Políticos e técnicos continuam a garantir que têm soluções. Uma das mais importantes passa pelo metro. O metropolitano espera que o problema da estação de Campo Grande se resolva em breve. Se isso acontecer, será possível fechar as linhas da cidade universitária e Alvalade, facilitando-se o acesso a Lisboa a todos os que vêm de Odivelas e Loures. Por outro lado, espera-se que nos próximos meses o novo Ministro dos Transportes aprove alterações na rotunda que permitirão o aumento da circulação de passageiros. Ao mesmo tempo, espera-se a aprovação da ligação de metro ao Cais de Sodré, que facilita o escoamento de passageiros oriundos da linha de Cascais e também da margem sul. O problema para as obras do Cais de Sodré e a rotunda é arranjar financiamentos, e os otimistas dizem que daqui a 3 anos, talvez, os trabalhos estejam concluídos. Por seu turno, também a CP afirma ter soluções na manga para os problemas dos comboios. Para a linha de Sintra, que é prioritária, a CP promete mais composições e a reformulação de diversas estações, incluindo a do Rossio. Outra prioridade é a chamada Linha da Cintura, já em construção, que irá até à linha do Norte com ligação ao metro em Sete Rios, Entre Campos e Arieiro. Para mais tarde ficará a ligação entre a linha da Cintura e a de Cascais. Para que essa ligação seja possível, a CP vai instalar já esta noite um novo tabuleiro metálico na Ponte de Santana. Quanto a novas estradas, há igualmente promessas. A Câmara Municipal já adjudicou o eixo Norte-Sul, que permitirá descongestionar o trânsito na capital. Por seu lado, a Junta Autónoma das Estradas vai iniciar também este ano os trabalhos da segunda circular, com a ligação Miraflores-Buraca. Estas duas obras estão já atrasadas.
Para resolver o problema do estacionamento, a Câmara Municipal prevê a construção de 20 novos parques e silos na capital, assegurando que os trabalhos começarão já este ano. Fora desses parques serão instalados parquímetros. A grande questão é saber se estas soluções vão resultar ou se terão o mesmo destino das anteriores. Ninguém assume responsabilidades e, enquanto isso, os lisboetas vão continuar a levar mais de uma hora a ir de casa ao trabalho. Contando-se entre as raras locomotivas da sua geração que ainda funcionam, esta máquina meteu-se bravamente ao caminho com saída de Campanhã e destino a Leixões. Um maquinista e um fogueiro, fardados a rigor, ocuparam os seus lugares e fizeram como antigamente. Nós antigamente, o maquinista, havia uma equipa, era o maquinista e o fogueiro. Portanto, uma máquina era distribuída aos dois. Portanto, a gente podíamos trabalhar 10, 15 anos com a mesma máquina. A gente tomávamos, quer dizer, uma amizade à máquina, como tínhamos amizade à mulher e aos filhos, era a mesma coisa. E dá para ter saudades? Muitas saudades, muitas saudades. E foi para matar saudades que a velha e digna locomotiva a vapor rumou ao Porto de Leixões, menos de 20 quilómetros com apiadeiros em Contumil, Sangemil, Samamed em Festa e Lessa do Balio. Era mais uma iniciativa da Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, que quis festejar o centenário da chegada a Portugal da máquina construída em Manchester, na Inglaterra, e que esteve ao serviço até 1965. Esta locomotiva puxou muitos comboios entre Lisboa e Porto e vice-versa. Nos últimos 5 anos de vida ativa, limitou-se aos pequenos percursos, com formação de comboios de passageiros e de carga. Hoje é uma relíquia e a possibilidade ainda de viagens como esta, lentas, nostálgicas e românticas. É de tal maneira essencial que o secretário de Estado, Vítor Martins, afirmou hoje no Conselho de Ministros que sem essas redes Portugal poderá sofrer custos negativos decorrentes do mercado interno. Para o governante português, o dossiê das grandes redes europeias pode constituir uma viragem histórica para Portugal. Este dossiê para além de ser um dossiê ligado ao mercado interno, está já orientado para o século XXI. Nesta perspectiva, Portugal apresentou hoje à Comissão, aqui no Luxemburgo, um estudo sobre aquilo que é a visão portuguesa das ligações europeias. É um dossiê ambicioso e essencial para os nossos interesses estratégicos. No plano rodoviário, pretende uma autoestrada Lisboa-Madrid com ligação ao norte da Europa. Uma autoestrada de saída a norte com ligação a Valladolid. A via rápida de Aveiro-Vilar Formoso transformada em autoestrada. A via rápida Porto-Bragança, possivelmente transformada em autoestrada também. E, finalmente, uma autoestrada vertical de Tui, na Galiza, até Faro, Huelva e Sevilha, passando por Porto e por Lisboa. No plano ferroviário, pretende uma ligação acelerada Porto-Lisboa-Vilar Formoso com ligação ao norte da Espanha e o desenvolvimento progressivo da ligação Porto-Lisboa-Madrid. Nos outros domínios, nomeadamente no de portos e aeroportos e nas redes energéticas e telecomunicações, a proposta portuguesa é igualmente ambiciosa. O comissário europeu Bangemann considerou que em julho próximo é já possível apresentar uma proposta ao Conselho de Ministros tendo em conta estes projetos. No entanto, levanta-se o problema do financiamento disto tudo. Bangemann acha que aqui deve aplicar-se o princípio da subsidiariedade, ou seja, a comunidade só deve financiar aquilo que o Estado-membro não puder. O secretário de Estado português concorda com o princípio, mas... Nós aceitamos o princípio da subsidiariedade e defendemos esse princípio como um princípio fundamental da vida comunitária. Isto é, aquilo que pode ser feito melhor pelos Estados-membros não deve ser feito pela comunidade. Agora, o que não estamos dispostos a aceitar é uma interpretação abusiva e excessiva do princípio da subsidiariedade que marginaliza os Estados-membros mais débeis, como é o caso de Portugal, e que lhes levante dificuldades na invocação dos auxílios comunitários. Além disso, há uma questão nova que é a dos alemães acharem que a RDA também é periferia e, portanto, necessita de grandes investimentos a curto prazo. Ora, o bolo não é finito, se vai para a RDA pode não vir para Portugal. Esse é um problema que nem se pode pôr. O bolo será sempre finito, naturalmente. Nós estamos a perspectivar bolos infinitos a nível da comunidade, nem a qualquer outro nível. Estamos convencidos, isso sim, é que haverá sempre uma repartição equitativa em função das insuficiências. Não há dúvida de que este é um dossiê que envolve verbas astronómicas e para o qual os próximos 6 meses da presidência italiana vão ser cruciais. Para Portugal vai representar um esforço negocial extremamente difícil. Uma última palavra para dizer que o Conselho aprovou hoje uma diretiva importante com um nome curioso. Trata-se da diretiva Playboy. É um documento que permite que os jovens estudantes, os reformados e os não ativos com rendimentos próprios, daí a expressão Playboy, possam estabelecer residência onde quiserem, ou seja, em qualquer um dos 12 membros da Comunidade Europeia. É sem dúvida um primeiro passo para a livre circulação de pessoas em todo o território comunitário. António Amaral Paes, RTP Bruxelas, no Luxemburgo. A opção de comboio na ponte sobre o Tejo já está tomada. Já se está a trabalhar nisso.
Ferreira do Amaral acabou com as dúvidas. O comboio vai mesmo atravessar a ponte 25 de Abril. A ligação será feita entre o Pinhal Novo, na margem sul, e a estação de Campolide, em Lisboa. E a grande novidade é que a concessão e exploração da travessia do Tejo em comboio será feita por privados. O Estado não participará sequer no investimento calculado em 50 milhões de contos em infraestruturas ferroviárias. O projeto já está feito. De futuro, em data que ainda não está definida, poderão passar 2 comboios na ponte sobre o Tejo, um em cada sentido, e o concurso será adjudicado já até ao final deste ano. Outra prioridade apontada esta manhã pelo Ministro das Obras Públicas foi a modernização da linha do Norte. Nos próximos 6 anos, o Estado vai gastar 95 milhões de contos em melhoramentos nas vias ferroviárias, na construção de novas linhas e na compra de 10 comboios. Um dos resultados práticos deste investimento será a redução do tempo de viagem entre Lisboa e o Porto. Daqui a 3 anos, a ligação entre as 2 maiores cidades do país será feita em 2 horas e um quarto. A nova ponte sobre o Rio Douro ficará concluída no início do próximo ano e os comboios vão circular a partir de março. Ferreira do Amaral divulgou ainda uma série de outros projetos de âmbito menor. A chamada linha de cintura, que vai atravessar Lisboa, as obras em várias estações da cidade e melhoramentos nas linhas de Cascais e Sintra. Em resumo, Ferreira do Amaral aposta no transporte ferroviário como o transporte do futuro. O que ainda ficou por decidir foram as ligações internacionais e o chamado comboio de alta velocidade. Ferreira do Amaral disse apenas que o assunto está a ser estudado e que ainda não há nada a anunciar. O TGV, o célebre comboio de alta velocidade, é isso o TGV, que o senhor defendeu também no Parlamento Europeu para a ligação Porto-Lisboa. Diz o Governo, bom, esse meio de transporte seria perfeitamente ruinoso. Qual é que é a verdade sobre isto, afinal? Sobre a questão do TGV? O que é que o senhor conseguiu em Bruxelas? Em primeiro lugar, a promoção pessoal. Não sou eu que me estou a promover. Pelos vistos, são os meus adversários políticos que me transformaram no rosto da notícia. Numa pessoa que me transformaram no rosto da notícia. Bom, eu, no fundo, só quero defender a minha cidade. Mais nada. A minha região, o Norte. E sobretudo, podia também aqui, isso era uma outra conversa, talvez com mais pessoas, provar-lhe que regiões prósperas, por decisões erradas, muitas vezes decisões de governos ou conjunturas internacionais, se transformaram em regiões profundamente em declínio, com desemprego, mas isto muito rapidamente, como aconteceu no Sarre e na Lorena, como aconteceu em algumas regiões inglesas, como aconteceu em Setúbal. E agora está a custar uma fortuna revitalizar Setúbal. Felizmente está a correr bem. Vamos às nossas questões. Mas, portanto, vamos às nossas questões. Prejudicar o país nunca. Nunca. Defender a minha cidade e a minha região sempre. O que se passou com o TGV é uma coisa extremamente simples. Se fossem os deputados do PSD, do PCP, do CDS, quem quer que fosse, que tivesse incluído o Porto, na rota do comboio de alta velocidade europeia, teria, com certeza, o meu apoio, saudá-lo-ia e provavelmente oferecer-lhe uma medalha da Câmara. Porque isto é importante. É importante. Agora, o que é que eu constatei? Constatei que no documento da Comissão de Consulta Obrigatória ao Parlamento Europeu estava um TGV Lisboa, Sevilha, Madrid, Barcelona, Lyon, Paris, rede europeia. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Na Comissão de Transportes, um grande deputado português e meu querido amigo Coimbra Martins tentou introduzir a emenda. E a emenda não passou na Comissão específica. Seu companheiro e meu companheiro de bancada, evidentemente. E de bancada. Tentou fazer passar a emenda e a emenda não passou. Bom, a preocupação aumentou. E então eu resolvi, com o Dr. Coimbra Martins, propor uma emenda que incluísse o Porto em 2 vertentes. Porto, Lisboa, Madrid, etc. Ou em alternativa, se quiséssemos, mas evidentemente que era bom, mas Porto, Valladolid, pelo norte de Espanha até Bordeaux, que já tem o TGV. Acabou por passar em plenário a emenda Porto, Lisboa, Madrid, etc. Portanto, eu julgo que o governo português, o Estado português e nós todos devíamos ter ficado tremendamente satisfeitos porque mais 300 km, e agora, incluindo o Porto, ficam na rede de comboios de alta velocidade em termos europeus. Fiquei espantadíssimo quando vi uma declaração do Sr. Ministro das Obras Públicas, à saída do Conselho de Ministros de Luxemburgo, a dizer não se fazem TGVs de 300 km e eles não são rentáveis. E então o TGV entre Lisboa e Bruxelas são 300, entre Paris e Bruxelas são 300 km e também se fez. E a ligação a Amsterdã são menos de 300 km também se fez. Rentáveis. Mas alguma vez os transportes de caminho de ferro são rentáveis? O comboio Porto-Lisboa neste momento é rentável? Eu gostaria de perguntar isso ao Sr. Ministro.
O comboio Porto-Lisboa é rentável neste momento. Os transportes constituíram sempre um custo que o Estado tem, de alguma maneira, de subsidiar, nomeadamente, através dos transportes ferroviários. Portanto, não tínhamos... Ou as autoestradas dão lucro. O senhor está convencido, então, que o TGV entre Lisboa e Porto algum dia se vai fazer? Tenho a certeza absoluta. Eu tenho a certeza. Se não houver... Porque agora o problema já não é de querer, é o problema de não querer. Se não houver obstrução por parte do Estado português, há TGV Porto-Lisboa. Sabe porquê? Porque a Comissão em plenário, o seu Comissário em plenário, diz: eu aceito a emenda que liga o Porto a Lisboa. A Comissão aceita, o Parlamento propôs, ficou 2 das instituições comunitárias de acordo. Portanto, o nosso Governo, em negociações em Conselho de Ministros, tem uma arma tremenda. Mas foi dito que o Comissário tinha dito o contrário. Foi afirmado que o Comissário tinha dito o contrário, justamente. Tenho aqui a ata que pedi de Estrasburgo. Tenho aqui a ata comigo. Em que o Comissário... E o Comissário Bruce Millan, tenho aqui. O Comissário Bruce Millan diz só isto. A emenda do TGV Porto-Lisboa é, por mim, aceito. Posso aceitá-la. E diz também: tenho sérias reservas quanto a outra ligação do Porto pelo Norte, dados os elevados custos e as implicações orçamentais que isso teria. Mas a mim e ao povo do Norte, o que interessa é que o Porto não fique fora desta vaga de crescimento e desenvolvimento que podem representar os investimentos comunitários em Portugal. Doutor, mas diga uma coisa, havia uma outra proposta subscrita por deputados europeus portugueses de todos os partidos, inclusivamente por deputados também do seu partido, João Cravinho, por exemplo, que defendia a modernização e a adoção da bitola europeia na linha férrea que liga Portugal ao norte da Europa. Não é bem isso. Não é bem isto? Não. A emenda que o engenheiro João Cravinho, meu querido amigo, e o doutor Carlos Carvalhas e outros assinaram, e vários outros, não era isso. Era a que pedia o TGV Porto-Lisboa. É a que pede o TGV Porto-Lisboa, a ligação do TGV do Porto a Lisboa. E o engenheiro João Cravinho teve o cuidado de perguntar: será que esta emenda não vai contra uma mais ampla que Fernando Gomes e Câmara Martins subscreveram? Não, pelo contrário, disseram esses deputados subscritores. Vem reforçar a posição. É verdade, porque passava a haver 2 emendas que tinham o Porto incluído na rota do TGV. E, portanto, o que acontece é que há 2 emendas que acabaram por incluir o Porto na rota do TGV. Por isso é que eu fico preocupadíssimo quando vejo que os deputados europeus vêm dizer que, afinal, o Porto não tinha ficado incluído porque o senhor comissário Bruce Millan tinha dito em plenário que não podia ser aceito. Eu tenho a ata comigo, ela diz o contrário. Bom, é um assunto que nós vamos seguir todos no futuro próximo, com certeza. O senhor afirmou uma vez que é numa autarquia que se pode conseguir a máxima expressão de uma prática democrática. Ora, o senhor já foi membro do governo. Já. Não gostou dessa experiência? Gostei, mas gostei e, sobretudo, tive um grande primeiro-ministro, e quando se tem grandes primeiros-ministros é sempre um orgulho ser membro do governo, foi o Dr. Mário Soares. E portanto, um grande vice-primeiro-ministro, devo dizê-lo também, foi o professor Mota Pinto. Foi um governo liderado por 2 grandes homens e, portanto, para mim foi uma honra muito grande. O senhor foi secretário de Estado nessa altura da habitação e do urbanismo. Reconheço que se está muito mais dependente do funcionamento global do que propriamente de si próprio. Enquanto que numa Câmara, conduzindo uma Câmara, há muito mais identidade, independentemente das forças partidárias serem diversas, o interesse da cidade mobiliza muito mais as pessoas. É-se menos partidário numa atuação numa Câmara Municipal do que se é em qualquer governo. As coisas vêm sempre pode-se dar mais a e, portanto, de si próprio, é mais fácil identificarmos com as populações e dizer: é para vocês, é para a minha cidade, é para a minha gente que eu faço isto. É verdade, como já tem afirmado, que o senhor é candidato já ao próximo mandato da Câmara Municipal do Porto? Salvo, também disse, se houver um terremoto, porque nunca se sabe, estes terremotos políticos às vezes acontecem. Um terremoto político é o quê? Pode ser o PS ganhar as eleições em 91 e o senhor ser convidado a ser membro do governo? Nunca trocaria o meu lugar de Presidente da Câmara do Porto até ao último dia do meu mandato por nenhum lugar. Em circunstância nenhuma. Fica aqui essa promessa. Assumi o meu compromisso com a cidade e, portanto, não vou alterar nada daquilo que disse. Não. Quando lhe digo que só se houver um terremoto político é porque é preciso, para eu ser o candidato do meu partido, que o meu partido veja em mim as condições necessárias para ser o próximo candidato. Eu posso chegar a julgar que fiz um bom trabalho e o meu partido chegar ao fim e dizer assim: desculpe, o candidato não entendemos que seja esse. E, portanto, eu aceitarei esse tipo de situações. Mas quando digo que eu já sou o próximo candidato, é porque o Porto tem tido a infelicidade de mudar de cara de presidente todos os mandatos. Isso tem penalizado muito o Porto. Ainda não houve um presidente que exercesse 2 vezes o mandato. E os problemas graves que estão para resolver no Porto, nomeadamente o trânsito, que é um caos, todos sabemos, a habitação, etc., exigem mais do que o mandato. Não é possível resolver em 4 anos coisas como o problema dos lixos do Porto, por exemplo. E lá estou eu a falar outra vez na Europa. 1/3
dos lixos que se recolhem nos municípios, no Porto e nos municípios à volta não é tratado minimamente, fica numa montoreira. Todos os dias um terço do lixo recolhido. Todos os dias dezenas de toneladas de lixo não são tratadas. Quando é que o senhor pensa ter esse problema resolvido? Bom, eu devo dizer-lhe que isto para mim foi uma situação de alarme, eu não sabia isto. Antes de ter ido para Presidente da Câmara do Porto, não sabia. Confesso-lhe que não sabia. Foi das coisas que me apanhou de surpresa. Bom, e portanto, uma nova central de tratamento, se quisermos ser modernos, se quisermos fazer as coisas com preservação do ambiente, se quisermos fazer as coisas com eficácia para ver o futuro, custa no mínimo 5 milhões de contos. Onde é que nós podemos ir buscar as câmaras depauperadas como estão e buscar os 5 milhões de contos? Só há uma possibilidade. E buscar 65% aos fundos comunitários. E aí já podemos. Lá estou eu, sempre a procurar defender os interesses, que não são só do Porto, mas da sua região. Como já excedemos, enfim, todo o nosso tempo, eu gostava só de lançar um último repto. Durante a campanha eleitoral, o senhor afirmou que no Natal deste ano, Natal de 90, não haverá buracos nas ruas e nos passeios do Porto. Eu estive lá esta semana, como sabe, e não foi isso que verifiquei. Enfim, também ainda não estamos no Natal, estamos em junho. Eu quero perguntar-lhe se me convida a verificar consigo, buraco a buraco, as ruas do Porto nas vésperas de Natal. Maria Elisa, o convite está feito. E os buracos vão estar tapados? Evidentemente que eu não posso aqui assumir a presunção de dizer que todos os buracos no Porto serão tapados. Mas disse, durante as campanhas eleitorais... Sabe que entretanto vão abrir outros, não é? E temos aí um inverno. Tenho que os tapar eficazmente, mas com certeza que conseguirei. Isso não tenho dúvida. Já tem aquele 115 dos buracos que prometeu a funcionar? Já há brigada, não há o telefone ainda, porque isso obriga a ter um sistema informático de registro para dar resposta às pessoas, senão depois não pode ser alguém com um lápis atrás da orelha que vai estar a registrar todos os dias, porque não dá. Portanto, o sistema informático está ainda em montagem. E no Natal já vai estar pronto? Convido-a, com certeza absoluta, a no Natal ir ao Porto, ainda por cima sei que gosta do Porto, e portanto convido a ir no Natal ao Porto. Então, ver os buracos lá estaremos, doutor, a contar, a fazer a fiscalização dos buracos. Muito boa noite. Já sabe, está bom, muito obrigado. Estamos aqui na cerimónia de inauguração do telemóvel aqui nas carruagens Alfa, nos comboios Alfa. Foi desta maneira que hoje foi inaugurado o telefone móvel que vai passar a funcionar nos comboios que ligam Lisboa ao Porto. O telefone vai ficar instalado no bar das carruagens Alfa e, como qualquer telefone público, pode ser pago com uma moeda. Para os que já utilizam o sistema telecom nos seus carros, e são cerca de 5 mil neste momento em Portugal, vão poder utilizar o cartão próprio. Pensa que um único telefone para um comboio inteiro vai ser suficiente? Talvez não, mas se verificarmos que o interesse, a procura por este serviço público de telefone o exigir, nós iremos com certeza com a CP instalar o número de telefones que for necessário. Segundo a empresa concessionária destes telefones, todo o litoral entre Valência e Vila Real está coberto pelo sistema. Contudo, tanto no Porto como em Lisboa, nem sempre é fácil obter-se uma ligação através do telefone móvel. As maiores reclamações que temos tido é, de facto, alguma dificuldade na realização imediata de chamadas. Mas pensamos resolver o problema sistematicamente em muito curtos prazos de tempo. Num curto espaço de tempo, já a partir da próxima semana, os utilizadores do Alfa entre Lisboa e Porto podem servir-se deste telefone móvel. Espera-se que sem engarrafamentos nem cruzamento de linhas. A conferência de imprensa desta manhã serviu para a Comissão de Trabalhadores e a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Ferroviários denunciarem aquilo que eles consideram ser propaganda eleitoral do governo. Em 1985 já se dizia aquilo que hoje se diz que se vai fazer. Em 1985 não se cumpriram as promessas e nós estamos a ver que estas promessas agora também são feitas, com certeza até porque as eleições se aproximam. O governo promete, nomeadamente, percursos mais rápidos entre as principais cidades do país e maior segurança, promete reduzir o déficit da empresa, promete investir milhões na modernização tecnológica. Para a linha de Sintra, que é onde circula o material automotor mais velho da CP, automotor elétrico, nós já fizemos uma aquisição de material para lá. Recentemente assinámos o contrato para 42 automotoras. Dessas 42 automotoras, a primeira tranche de 12 já está em fabrico e começará a sair em meados de 92. A seguir, teremos 3 tranches de 10, ao ritmo de uma automotora por mês, o que levará a que em 95 a linha de Sintra estará a funcionar com material inteiramente novo. Na CP é utilizado material com tempo de vida que muito desse material já devia estar abatido
ao serviço da empresa. Né? Mas quando há algum acidente com comboios, normalmente os inquéritos dizem que foi erro humano e raramente apontam falhas mecânicas. Sim, por exemplo, nós constatamos que no último acidente que houve, infelizmente, na linha de Sintra, o próprio Ministro, mesmo antes das conclusões do inquérito, já dizia que era falha humana. Confirmou-se que foi falha humana. Mas a verdade é que ainda há, de facto, comboios velhos e relhos que andam por aí a prestar serviço. Comboios com belas idades para estarem na sucata ou no museu. Mas o problema tem outra vertente. Em 1974, a CP empregava 27 mil funcionários. Hoje já se aliviou de 5 mil deles. Para os próximos anos, o número de empregados na CP vai diminuir ainda mais. Quantos postos de trabalho é que estão em perigo? Segundo o Presidente do Conselho de Gerência, 5 mil. Fala-se em 5 mil pessoas que serão dispensadas. Confirma? Eu não penso que vai criar desemprego, vai criar menos emprego. Isto é, não haverá provavelmente dispensa de pessoas. Eu não sou diretor do pessoal, mas eu não acredito que haja dispensa de pessoas. Há, seguramente, reformas que não serão compensadas por novas admissões. É o pão nosso de cada ano, a partida sempre no último dia de agosto. Os comboios para Paris multiplicam-se nesta altura do ano. Os emigrantes regressam ao país onde trabalham, ao trabalho que lhes permite atingir o sonho, ter uma casa, montar um negócio, dar uma vida melhor aos filhos. Lourdes Martins vai com o marido. Faz limpeza numa escola. Quando emigrou, era ainda solteira. Foi há 25 anos, neste mesmo comboio. Destino, Paris, França. Fui com familiares. E casou com um português ou com um francês? Com um português. Onde é que o conheceu? No comboio. Neste comboio que vai de Santa Apolónia para Paris. Ele também é imigrante? Também é imigrante. Agora têm 2 filhas. Ambas nasceram e cresceram em França. Eu gostaria de vir para cá, só que a minha irmã diz que não quer. Eu não sei. Não quer porquê? Eu não sei ainda. Ainda não decidiu definitivamente? Você andou na escola francesa? Eu ando a tirar o curso de cabeleireira. Provavelmente acabará por ficar. É uma questão que os pais à partida não põem, mas às vezes os filhos não querem vir para um país onde não têm amigos e com o qual têm muito poucas afinidades. António Costa vai emigrar pela primeira vez. Vai por 6 meses para ver como é. Se der bem, fica. Talvez leve a mulher e o filho de 8 anos. Depois, quer regressar e montar um negócio seu. O pior é se os filhos, o que já têm e algum que venha a nascer entretanto, quiserem ficar por lá. É isso. Arranjam namoradas, casam-se e depois já não querem regressar a Portugal. E depois ficam por lá, olha. E depois os pais é que de vez em quando vêm para Portugal, outras vezes vão para o estrangeiro. É assim. É a vida. Os filhos podem ficar, mas eles voltam sempre. Nem sabem bem porquê. A gente vai à procura sempre de um futuro melhor. Portanto, se for bom, não tem problema nenhum em ficar lá para sempre. Sim, quer dizer, acho que não, porque a gente tem sempre uma tendência a vir à nossa terra, não é? Na terra, a casa de Domingos Antunes está quase pronta. Há 24 anos que é imigrante em França, mas os filhos e a mulher nunca foram com ele. Durante esses anos todos, o senhor esteve sempre sozinho em França? Sempre sozinho. E mais algumas companhias, mas aí o pessoal trabalho. A sua mulher não se importa? Não se importa. Ou não sabe? Se o sabe, tem que fazer os ouvidos corridos e é assim mesmo. O comboio está quase a partir e a azáfama das malas é soberana. É quase 12h30, até Paris são 27 horas e meia de viagem, se o horário previsto for cumprido. Só fazendo estas viagens que são maçadoras, a viagem é maçadora, não é? Pois a gente são quantas horas? Se o comboio, conforme está ali marcado, chega às 6 horas, às 16 horas a Paris, só do sábado, mas normalmente vai chegar mais tarde. Se a gente recupera um bocadinho de tempo, são os comboios franceses que vão a 100 e tal a hora ou 200 a hora, aí é que se recupera, porque o comboio português, é claro, anda muito devagar e depois atrasa aqui, atrasa ali. E é claro, a viagem é maçadora, e a gente gostava mais de fazer até a viagem em Cochete, mas este ano não foi possível encontrar Cochete. Ora, um tipo vai passar a noite assentado. Depois não há tempo para descansar da viagem. Chegam a casa no sábado, o domingo passa depressa e segunda-feira é dia de trabalho. Levam mais um verão na terra, a vontade cada vez maior do regresso definitivo, que ainda não vai ser da próxima vez.
A modernização e reconversão dos caminhos de ferro portugueses está a dar os primeiros passos. Esta manhã, a CP adquiriu 30 novas locomotivas elétricas capazes de circular com um comboio de passageiros a velocidades superiores a 200 km/h. O preço global deste investimento ascende a mais de 20 milhões de contos e a assinatura da compra foi hoje efetuada a um consórcio liderado pela Sorofam e que engloba também a Siemens. Para a CP, através do seu presidente, Carvalho Carreira, esta aquisição vem conferir ao caminho de ferro as condições de concorrência e qualidade no serviço de intercidades. O Governo, através do Ministro dos Transportes, Ferreira do Amaral, realçou este esforço de investimento da empresa e reconheceu que, contrariamente àquilo que aconteceu no passado, os caminhos de ferro voltaram a ser uma das prioridades no transporte terrestre. A vítima mortal deste acidente, Joaquim dos Santos, é o motorista da caminhoneta que se presume não terá respeitado o sinal sonoro da passagem de nível automática de Francos. O comboio tinha saído da estação da Trindade às 11h43 e dirigia-se para a Póvoa de Varzim. Não houve vítimas entre os passageiros. Os 3 feridos são os 2 ajudantes do motorista que seguiam na caminhoneta e o maquinista do comboio. As causas do acidente não foram completamente esclarecidas, mas testemunhas afirmam que o sistema de sinalização da passagem de nível é deficiente. O sinal automático, na altura que a caminhonete vinha, estava a tocar. O sinal. Na altura, não é? Ora bem, e as cancelas ainda estavam em cima. Ele tentou passar, mas não conseguiu. Não respeitou o sinal. Respeita mesmo. Não respeitou o sinal. Desculpe uma coisa, isto toca antes, 10 segundos. Isto começa a tocar às 10 segundos. Portanto, quando toca, já o comboio está aqui. Nós vimos, tanto ali do lado da Avenida França, em direção à Póvoa. E aqui, ao começar a fazer a curva, apercebemos que o caminhão estava aqui no meio da cancela. Parado? Parado, completamente parado. Acionou-se todos os freios, mas claro, não foi inevitável, não se podia parar, teve que bater mesmo. A primeira apreciação do dossiê da rede TGV, os comboios de alta velocidade, feita no Conselho de Ministros de hoje, aprovou o traçado da rede para Portugal. De acordo com o Ministro dos Transportes, o traçado agora aprovado conclui o trabalho de um ano em que foi necessário negociar com a Espanha a aprovação do troço hispano-português. Ficou assim estabelecida uma ligação de Madrid ao eixo Lisboa-Porto, que também será adaptado à alta velocidade. O ponto de encontro será a meio do percurso das 2 principais cidades portuguesas, não muito longe do entroncamento. Aprovada a rede, falta agora saber como irá ser ela financiada, sabendo-se, como se sabe, que 1 km de TGV custa cerca de 1 milhão de contos. O elevadíssimo custo de uma rede deste tipo implica que ela não pode ser considerada prioritária em Portugal neste momento e, portanto, seria com certeza uma rede de instalação muito mais lenta se contássemos só com os nossos recursos. O que estamos a tentar conseguir, e julgo que isso já é a aceitação quer da parte dos Ministros de Transportes, quer do Conselho Europeu da Cimeira, verificada no dia 15, já há, de facto, disponibilidade da comunidade para criar processos de financiamento. Financiamento é, pois, a palavra-chave. Se a deslocação de recursos vier ao encontro das pretensões do governo português, a execução do TGV poderá ser um projeto para o virar do século. No entanto, o ministro Ferreira do Amaral revelou que só o grupo de alto nível que está a estudar o dossiê poderá agora estabelecer um calendário para a construção do TGV português. António Amaral Paes, em Bruxelas. O TGV, comboio de alta velocidade, poderá vir para Portugal dentro de 10 anos. Se isso acontecer, a ligação entre Lisboa e o Porto vai passar a fazer-se em 1h30 e a viagem até Paris não vai demorar mais de 9 horas. O primeiro passo para a concretização desse projeto foi dado na última reunião do Conselho de Ministros dos Transportes da CEE, com a aprovação do traçado-geral da rede europeia dos comboios de alta velocidade. Ficou decidido que Lisboa e o Porto vão ficar ligados pelo TGV. A ligação a Madrid vai ser feita a partir de um terminal a construir nas proximidades do entroncamento. Atualmente, cada quilómetro de via férrea para o TGV custa 1 milhão de contos. Feitas as contas, só aí vai ser preciso despender 300 milhões de contos, fora o material circulante, locomotivas e carruagens, que vai custar dezenas de milhões de contos. Os elevadíssimos custos deste projeto fazem depender a sua concretização do financiamento a conceder pela CEE. Fonte do Ministério dos Transportes disse ao Canal 1 que o TGV só vem para Portugal se as comunidades contribuírem com um financiamento de 70%. Resta agora esperar pela decisão final, que será tomada no primeiro semestre do próximo ano. Melhorar a qualidade do serviço, reforçar a segurança e aproximar gradualmente os caminhos de ferro portugueses dos padrões europeus é o grande objetivo do plano de modernização e reconversão da CP. Um plano de 6 anos, onde irão ser investidos mais de 200 milhões de contos. Atualmente, a CP explora uma rede com 3.600 km de linha, grande parte numa situação degradada, sem nunca ter sofrido obras de beneficiação e com carris muito leves, e, em alguns casos, com mais de 100 anos. O material circulante é antiquado, o sistema de telecomunicações insuficiente. As formas de controle são baseadas na ação humana, 80% das estações são dotadas de sinalização mecânica e, por outro lado, o tráfego tem apresentado crescimentos moderados,
com as consequentes diminuições nas velocidades e nos padrões de qualidade. É a alteração gradual de toda esta situação que a CP está a levar a cabo. Nesse sentido, a CP define as metas em 3 linhas. Uma primeira destinada às explorações rentáveis, a rede principal, a vermelho. A segunda para linhas não rentáveis, mas de utilidade pública, a rede complementar, a verde. E, por fim, um terceiro grupo que abrange linhas de eventual interesse local ou regional e que deverão ser exploradas por iniciativa autárquica, a rede secundária, no mapa a amarelo. É neste contexto que é canalizado o quadro de investimentos, visando modernizar a rede de serviço público de passageiros, acelerar a eliminação de passagens de nível e sua automatização, dinamizar a gestão comercial com a racionalização dos custos e prosseguir as obras de construção, conservação e vigilância das infraestruturas. Ainda este ano, só para citar um conjunto de exemplos, a CP apostou na renovação do material circulante e já foram adquiridas 30 locomotivas elétricas, 42 automotoras, serão modernizadas 45 carruagens e, noutro plano de investimento, foi assinado um contrato para a instalação de rádios de telefone para a linha do Norte e será introduzido o controle automático de velocidade no primeiro troço de 30 km da linha Lisboa-Porto. Com tudo isto, dentro de muito pouco tempo, será possível viajar de comboio a mais de 200 km/h e diminuir a distância entre as nossas duas principais cidades para pouco mais de 2 horas. Para responder ao crescente número de clientes, 700 mil por ano, que utilizam os comboios internacionais, a CP tem a partir de hoje um novo terminal de passageiros, na estação de Santa Apolónia. Um terminal com uma arquitetura moderna e funcional, que permitirá aos passageiros um conforto acrescido nas partidas e chegadas internacionais. Neste novo espaço ficam concentradas as bilheteiras e balcão de reservas, as informações e diversos serviços de utilidade, como sejam os bancários, de rentacar e viagens, de bar e uma área de toaletes com zona de banhos. Esta tarde decorreu a cerimónia simbólica de inauguração, uma cerimónia que proporcionou ao primeiro cliente uma passagem grátis na sua viagem escolhida. No caso, o cliente chamava-se Espírito Santo e seguia para Madrid.